Você sente dificuldade em escolher um sabor de algum sorvete? A Soli é uma garota muito corajosa, porque apesar dela ter vários medos, ela se colocou que precisa superar cada um deles. Mas não foi tão fácil assim, sabe? E, inclusive, ela também precisou contar com ajuda terapêutica e também a ajuda de novos amigos. Sim, novos, porque ela tinha uma amiga assim, verdadeira, sabe? Só que essa garota, ela se mudou da cidade onde moravam e a Soli continuou ali, com os medos dela morando no mesmo lugar. E ela também se sentia culpada quanto a isso, sabe? Bom, pensando nisso, eu gostei tanto desse filme que hoje eu quero conversar com vocês sobre Sem Medos. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Fer Sogano, bem-vindos ao canal. Obrigada por vocês estarem aqui novamente comigo, falando sobre esses assuntos, sobre saúde mental e sobre tantos outros que a gente fala aqui no canal, não é mesmo? Lembre-se de se inscrever aqui no canal, se juntar à nossa comunidade e curtir esse vídeo também, para que o YouTube possa enviá-lo para mais gente que gosta desse assunto e de outros vários que a gente fala por aqui, tá bom? Já faz um tempinho que eu tinha visto esse título na Netflix, porém eu fiquei ali olhando, sei lá, acho que eu não vou assistir não. Bom, no final das contas eu quis ali dar uma chance para esse título e que me chama bastante atenção, né? Porque é um filme também que fala sobre saúde mental e como é que está a saúde mental do nosso querido país ou do nosso querido mundo. Não muito bem. Mas eu acho que as pessoas têm buscado mais entender sobre tudo isso que está acontecendo e se cuidar. Existem várias coisas a serem feitas para que a gente fique bem. Uma das situações que nos gera muito ansiedade ou que nos leva à ansiedade são os medos. Você tem medos? Eu tenho alguns. Alguns, assim, são bem físicos, reais, e outros só passam aqui pela minha cabeça mesmo. Então, me conta aí como é essa sua relação com os medos. Falando sobre a Soli, ela tem uma desordem generalizada de ansiedade. E ela convive com isso desde criança. Então, minha nossa, sabe? Eu imagino que não deve ser nada fácil também. E ela brinca ali com a câmera porque eles quebram a quarta parede. Ela conversa olhando para a câmera, então ela tá ali atuando, falando sobre as coisas, vivendo a vida dela e de repente ela olha para a câmera e fala com a gente. Eu gostei muito disso. Essa atriz, ela me lembrou bastante o filme Amore Gelato. Bom, se passa na Itália, né? Então eu amei também. E ela está ali conversando com a câmera, conversando aqui com a gente, né? E falando sobre os níveis de ansiedade, como é que a ansiedade dela está, ó, no topo. Eu fui me identificando, falei, caramba, é isso, né? Então tá, vamos ver o que ela tem a nos dizer. E aí ela foi contando a história dela, o quanto ela sentia falta dessa amiga, e acontece aí essa situação também da morte da amiga dela. Já notaram que eu tenho ouvido muitos podcasts e também acompanhado aí várias situações e muitas coisas que acontecem com a gente, eu falo com a gente porque eu me incluo aí, né? Nessa minha experiência de vida, minha busca de melhorar a cada dia como ser humano e também ali com as minhas situações de saúde. E aí me dei conta de que muita coisa acontece ou porque a pessoa não se deu bem ali em um relacionamento amoroso, romântico, ou por conta de uma perda de alguém da família, ou de algum amigo ou amiga, no caso aí da Soli. E aí ela já vinha com isso e acabou ficando mais complicado ainda lidar. Mas existe também um terapeuta ali que é muito engraçado junto com ela, sabe? E ele também incentiva ela a melhorar cada dia, a faz olhar para o progresso dela. Tanto que ela fala ali bem no comecinho do filme mesmo, né? Já faz 1 ano que ela não sente crise de pânico e não toma remédio porque não houve ali a necessidade. Mas isso não significa que ela descanse, porque a realidade é que orai e vigiai, né, gente? Já dizia a Bíblia ali, já dizia Jesus. Porque algo que acontece na nossa vida, a gente sempre precisa ficar prestando atenção para que a gente não caia naquilo novamente. É preciso observar, tá? Embora o médico diz que a condição dela de saúde está boa, ela precisa sempre ali ter a manutenção para que ela não volte a apresentar alguns sintomas da saúde dela.
Soli tem vários sonhos também, mas ela tem muitos medos. Uma coisa que é bem bacana é que a amiga dela, antes de partir, deixa ali um cartão, uma cartinha para ela que o irmão dessa amiga demorou muito tempo ali para entregá-la, porque ele disse que não tinha coragem, condições emocionais ali de revisitar o passado ali. Depois, só de um tempo que ele foi entregar essa cartinha para Soli, e ela ficou até com bronca disso, porque ela também ama esse garoto aí que é o irmão. É coisa de criança, né, que ela diz. Então, quando ela leu, ela fala assim que quando ela se mudou de lá, porque ela casou, se mudou, ela falou assim que sentiu muito. Ela vinha visitar a amiga, só que a amiga não tinha coragem de ir para Paris para visitá-la. Então, pensando nos medos da Soli, ela pediu para Soli listar ali quais eram os medos dela para que ela mesma de longe pudesse ajudá-la a superar esses medos, entendeu? Eu achei muito legal, porque, olha, uma amizade sempre ajuda, né? A superar esses medos e também essa busca dela pelo terapeuta, pela terapia, para ela ficar bem. Então, duas coisas ali são maravilhosas mesmo. Um apoio sempre é muito bem-vindo, não é mesmo? Só que ela não fez isso sozinha, ela fez novas amizades que a impulsionaram a ainda mais ela a superar esses medos. Por exemplo, tinha medo de furar a orelha. Um segundo furo, talvez, e aí ela conseguiu fazer isso. Ela tinha medo de andar de barco, então as pessoas também ajudaram ela. Tinha medo de andar numa montanha russa. Então foram medos ali que aparentemente bobos, né? Mas tem muita gente que não anda na montanha russa, né? Eu também não gosto, não. Já andei, mas não gosto muito, não. Sabe aquele. Ai, como que era o nome daquilo lá, gente? É uma roda gigante, assim, não é roda gigante. Tinha um outro nome que agora eu esqueci. Mas assim, eu meio que fui obrigada uma vez a andar naquela roda, eu nem queria, tá? Então, assim, foi terrível, horrível, mas eu acabei indo, foi boa. A sensação depois não foi, eu não quis ir de novo. Mas fui, né? E de alguma certa forma ali, eu vivi algumas aventuras na vida, em parques de diversões, mas sinceramente eu não gostei, não gosto, não tenho vontade de voltar, sabe? Tipo de aventura assim que não me faz falta. Mas foi interessante? Foi. Tenho essa experiência pra contar, né? Depois me fala aí também se vocês têm alguma experiência dessas que vocês superaram o medo e seguiram adiante. Voltando aqui a Soli e ao filme também, eu preciso perguntar pra vocês, né? Até anotei aqui, ó. Quais são seus medos? E quais você gostaria de enfrentá-los? Quais esses medos aí? Pensa aí, se quiser me contar aqui nos comentários, vai ser legal também. Pra gente conversar. Apesar da Soli se tratar e conversar com o terapeuta, ter esse apoio, né, dos amigos, ela ainda olhava ao redor e parece que todo mundo falava dela, estava ali olhando pra ela e falando mal ou falando alguma coisa que ela não ia conseguir. E, gente, terrível. Ai, levanta a mão aí, quem é que já passou por isso? Eu queria não levantar a mão, mas é verdade. É uma situação, né? A gente pensa e precisa lidar com isso, não tem jeito não. Eu quero ressaltar, porque eu só tô ressaltando, assim, as coisas boas do filme, né? Porque existe coisas ruins? Existe, mas eu prefiro me concentrar ali nas coisas boas, porque na minha cabeça já tem muita coisa ruim ali acontecendo, né? Então, eu fui olhar essa parte e, olha, eu preciso ressaltar o quanto foi importante esse primeiro passo dela, lógico, com a ajuda do terapeuta, das pessoas amigas e tudo mais, foi muito importante para que ela conseguisse realmente concluir algumas coisas na vida dela e também superar alguns medos, outros ela ainda estava listando ali, deixou quietinho ali na lista dela, inclusive de ter um amor. Mas é isso, não é fácil, é ir aos poucos mesmo e a gente lidar com essa esquiva, né? Quem tem ansiedade sabe o que eu tô falando. Uma coisa que o psiquiatra falou pra ela, e eu fiquei assim, bem pensativa, então me diz aí se você também, é o seguinte: você não pode continuar vivendo na hipótese. Lembre que as pessoas não sabem ler mentes, e é o seu trabalho contar a elas o que você quer, o que você sente. Já pensou aí, refletiu sobre esse assunto? É algo que me marcou bastante essa conversa, sabe?
Porque quem tem ansiedade muitas vezes fica aí pensando nos cenários, imaginando coisas que pessoas falaram, coisas que pessoas sentiram. E, gente, né, vamos combinar aqui que é terrível. E se a gente muitas vezes não tem a coragem de ir lá e conversar sobre o assunto, a gente continua ali só imaginando coisas na cabeça e coisas que na verdade não são reais. Mas é um desafio. Então, vamos lá. Eu sempre anoto bastante coisa aqui no Caderno Terapia, então por isso que eu falo, né? Enquanto eu resenho um pouco, a gente conversa e também reflete sobre o assunto, porque eu anoto bastante coisa, nem tudo eu trago pro vídeo, mas tá aqui, né? São várias folhas que eu venho anotando. Uma coisa que eu achei muito legal é que, assim, ela queria andar de bicicleta, ela também tinha medo de cair. Gente, quem é que não tem medo, né? Eu, quando aprendi a andar de bicicleta, assim, nossa, foi complicado. E aí hoje eu fico pensando assim, que loucura, né? Assim, de bom, porque como é interessante andar de bicicleta e andar de moto também. Eu acho muito interessante. Coloca aqui também, porque a gente precisa se equilibrar, gente. Não é loucura? É muito interessante mesmo. Uma coisa que o psiquiatra disse que eu achei muito legal é que os processos de cura nunca são lineares, mas que ele pode garantir que ela vai conseguir lidar de alguma forma com todas as situações que acontecem com ela, sabe? De alguma forma aí vai dar certo. E é bom pensar assim, né? Porque senão a gente fica meio que louco, pensando assim, não vou conseguir nunca, né? E não é bem por aí. A verdade é que é possível conseguir. E a gente precisa acreditar nisso. Uma das amigas dela sofre de uma situação, e o que eu achei mais bacana dessa história é que essa amiga teve a coragem de falar pra ela que ela sofria de uma determinada ali situação de saúde, que ela não tinha falado nada pra ninguém ainda, que ela tava ali meio que se escondendo. Então ela teve coragem também de abrir pra todos o que ela tava passando e falou que a Soli era muito corajosa pra fazer algo que poderia ajudá-la também. E enquanto ela estava ali incentivando a Soli junto com outras amigas, o que eu achei também bacana é porque ela também estava passando uma condição ali. Então eu fico pensando assim, sabe? O que é que você tem passado nessa vida, sabe? Algo que você está enfrentando e que, de repente, mesmo assim, mesmo com o coração triste, você ainda consegue ajudar outras pessoas? Apoiar outras pessoas? Então, não é porque você tá passando por uma situação que você também não consegue, sabe? Às vezes as pessoas falam, quem é você pra falar tal coisa? Você tá aí lidando com alguma situação. Gente, tá todo mundo lidando com alguma coisa, né? Umas mais, assim, complicadas, outras nem tanto, mas todo mundo tá passando por alguma situação. Aliás, eu tenho um livro aqui no canal que a gente já falou a respeito, que é O que você está enfrentando, sabe? Então, dê uma olhada lá também, que é muito legal. E a gente aprende muito com isso. Então não é porque cada um tá passando uma situação que não pode ajudar outra pessoa. De repente aquilo que você tem para falar e contribuir é o que vai ajudar essa pessoa. Então, presta atenção aí, tá? Que é muito importante. E isso com certeza animou bastante a Soli a continuar a melhorar a condição de saúde dela e também a enfrentar os medos. E eu acabei não falando algo que é quando ela estava andando de bicicleta. Ela falava assim, e se der errado? E aí a amiga respondia pra ela, se der errado, deu. E pronto. E isso é brilhante, é maravilhoso, porque e se der errado esse vídeo? Deu. Pelo menos eu falei, né? Pelo menos eu falei que tava aqui. E assim, não foi pra entristecer ninguém, mas sim pra ajudar, contribuir com algo que talvez aí alguém esteja precisando, porque eu também estou precisando, né? Porque é uma via de duas mãos aqui, sabe? Eu falo e vocês escutam e depois vocês também me ajudam a solucionar algumas coisas e eu agradeço profundamente por vocês estarem aqui. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Lembrem-se de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. O meu muito obrigada mesmo de coração. O meu super abraço e até mais. Tchau!